Fala galera, estamos de volta com o nosso Heavycast, nosso episódio número 39. Estou aqui com uma convidada mais do que especial. Ela é uma profissional excelente no que faz, sempre coloca muito amor no que faz, muito capacitada tecnicamente. E também tive a oportunidade de trabalhar com ela na Santa Casa. Tenho aí a alegria de chamar ela de amiga. Doutora Débora, enfermeira Débora. Débora, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande ter você aqui. Oi, Rafael, obrigada. Na verdade, a alegria é minha, é uma honra participar do teu podcast, né, do Heavycast, e trazer um assunto que é tão importante, é tão comum, é muito mais comum do que a gente imagina, mas que muita gente ainda não conhece. Então, estar aqui contigo, dividindo esse momento e ainda trazendo para o conhecimento geral do público, é muito importante e eu fico muito feliz de estar fazendo parte. Bacana, é a nossa primeira entrevista com enfermeira, viu? Você é a Ah, que primeira enfermeira no bom! Heavycast. Muito legal. Legal. Como eu falei para vocês, a Débora é enfermeira de formação. O que a gente vai conversar hoje aqui? Nós vamos conversar sobre hipotermia terapêutica neonatal, tá? Calma, que se você achou aí um nome grande, não entendeu nada, fica tranquilo. Até o final do podcast você vai entender tudo sobre esse tema. Débora, antes da gente entrar no tema mesmo, de conversar sobre o protocolo, como acontece, fala pra galera quem é você, quem é a Débora, aonde, quase aquele Globo Repórter, lembra onde mora, onde... Não, brincadeira, só fala sobre sua formação, né, onde Certo. você se formou, como você, aonde você se especializou, até você entrar no mundo da neonatologia. Então, eu tenho 18 anos de formada em enfermagem, como tu falaste, graduação em enfermagem pela Universidade Estadual do Pará, na UEPA. Sou pós-graduada pela Universidade Federal do Pará em neonatologia, então eu sou especialista em neonatologia. Então sua vida na neo começou aí, né? Na especialização? Não, Ou na verdade, Rafael, a minha vida a neonatologia nasceu em mim, eu acho até que antes da enfermagem. Antes de eu pensar na minha profissão, na minha formação, na minha carreira, eu já tinha anel dentro de mim. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, 15 anos, quando meu sobrinho nasceu. E ele fez um quadro de pneumonia neonatal precoce, né? E aí montaram uma semi-intensiva no quarto do hospital da minha irmã. E eu estava como acompanhante da minha irmã. Então, eu mergulhei naquele universo assim meio que de paraquedas, né? Ele ficou numa incubadora, ficou recebendo todos os cuidados de uma e semi-intensiva. você acompanhando todo aquele processo, né? E eu acompanhando a oxigenação, tinha uma técnica o tempo todo lá com ele, enfermeiro, médico. E aí, aquele universo foi me Eu nasci encantando, pra me isso aqui. apaixonando, exatamente. E eu acho que naquele momento eu descobri que já ficou aquela semente, já ficou impregnado. Mesmo eu sem pensar em enfermagem, ainda não estava fazendo 15 anos, vestibular. né? Tinha 15, 15 16 anos, anos. é. Então, o que eu senti ali foi a paixão pelo recém-nascido, que eu sempre tive, pelo cuidado ao recém-nascido e pela necessidade que eu senti naquele momento de tirar, de ver aquele bebê bem. Talvez pelo amor que eu sentia pelo meu sobrinho, ou talvez pelo amor à vida mesmo, e principalmente pelo início da vida, Olha aí, né? então a neonatologia te pegou primeiro, né? Me Do que pegou. você ir atrás dela. E depois você se formou, o EPA, especialização em neonatologia, o FPA. Isso, não, então. Eu sei te dizer assim, que começou lá, começou esse interesse lá. Hoje em dia, o meu sobrinho é um homem feito, adulto, Aí. um lindo, um engenheiro brilhante, mas deixou esse legado, o legado da neonatologia, né? Tem um fundador da PBSF, que é Protegendo Cérebros e Salvando Futuros, é uma empresa, um projeto muito grande, muito importante, que faz monitoramento cerebral. Ele diz que é muito bonito quem trabalha com a saúde, porque quem trabalha com a saúde trabalha com a vida, né? E na neonatologia, a gente trabalha com o amor
da vida de duas pessoas. É. Então, existe um encantamento aí. E se existe uma importância em trabalhar na saúde, na neonatologia, você trabalha com o amor da vida. Na verdade, nem são duas vidas. São É o amor muitas da vidas vida de uma envolvidas. família inteira, né? Uma criança gera muitas expectativas, né? Todo mundo se prepara para receber e você Exatamente. pega a criança ali, a família, num momento bem crítico, né? Porque todo mundo que a mulher que tá grávida espera nascer a criança e levar para casa. Tem toda uma preparação. Aí tem uma interrupção por algum motivo e vai para UTI. Gera todo um transtorno, então a gente tem essa responsabilidade, esse comprometimento em estar devolvendo para a mãe o RN ou a criança dela como ela sonhou, como ela gostaria de ter, né? E Débora, você falou uma coisa aí extremamente importante, que é o cuidado com o cérebro, né? O sistema Sim, nervoso central. E nessa idade, qualquer coisa que aconteça que machuque o cérebro, a repercussão é para toda a vida, né? sim. E aí dá um medo, assim, você sente algum medo na hora de estar. Eu sei que você é extremamente experiente, competente, mas ali no dia a dia da UTI você consegue, não, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, porque isso aqui é o futuro dessa criança. Porque se a gente imaginar uma criança que tem uma lesão no cérebro e que pode ter uma repercussão motora, de mobilidade, ou Sim. cognitiva, ou alguma função auditiva, alguma função, que isso pode comprometer para sempre a vida da criança. Isso mexe contigo? Como é que acontece isso no dia a dia? Mexe, na verdade, assim, vai comprometer não só a vida da criança, como a vida. Isso a gente pode ainda esmiuçar bem. Mas, assim, compromete não só a vida da criança, como você falou, como da família inteira e da sociedade. Tem vários impactos aí que a gente observa quando uma criança sofre e tem uma repercussão neurológica, né? Uma repercussão negativa neurológica. Então, dá muito medo, sim, dá, na verdade, um senso de responsabilidade muito grande. Então, uma necessidade de tomada de decisão com assertividade, com brevidade, com responsabilidade e fazendo tudo da forma mais ágil e atenciosa possível. Beleza. Como a gente começou a falar já de cérebro Certo. e neonatal, aí o pessoal já tá se ligando que é algo nesse tema que a gente vai conversar. Explica pra gente o que que é esse nome grandão que eu falei no começo, né? Hipotermia terapêutica neonatal. Até eu gaguejei aqui no começo para falar que é grande, né? O que é isso? O que significa isso? Tá. Olha só, antes da gente entrar na hipotermia, a hipotermia terapêutica neonatal é um tratamento neuroprotetor, né? Então é um tratamento. Antes da gente vai falar do tratamento, a gente vai falar um pouco sobre asfixia perinatal, sobre desde a unidade de terapia intensiva neurológica, a UTI neurológica neonatal, a asfixia, que é a doença propriamente dita, as manifestações clínicas, que é encefalopatia hipoxisquêmica, para a gente chegar no tratamento, que é o melhor, Ah, que é onde a perfeito, gente traz os perfeito. melhores resultados. Porque pra gente falar do tratamento, ele tem que tratar alguma coisa, né? Então E tem que vamos. tratar em algum lugar. Então, a Beleza, gente perfeito. trata numa UTI neurológica, por exemplo, eu faço parte, eu trabalho na UTI neurológica neonatal da Santa Casa, da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. E quando eu falo em UTI neurológica, eu não estou falando em espaço físico, eu estou falando em segurança de alto risco para bebês que têm risco de lesão neurológica, né? Então, não é só o espaço físico, é como ela está equipada para atender os pacientes com esse Não é perfil. qualquer UTI que vai estar preparada hoje para atender Não. um paciente para fazer neuroproteção. Não é qualquer UTI, né? A UTI neurológica, ela conta com pilares, principalmente com 4 pilares que a gente pode citar. O primeiro pilar, por exemplo, seria a neuromonitorização cerebral. Então, a forma de a capacidade da UTI em monitorizar o cérebro, a atividade cerebral daquele bebê. Nós temos o próprio tratamento da hipotermia terapêutica, que é um tratamento Protetor, né? neuroprotetor. A neuroimagem, que é para identificar disfunções anatômicas, né? E que, no caso, seria ultrassonografia, tomografia de crânio, ressonância magnética, todos esses recursos como neuroimagem, e o treinamento contínuo de exame físico.
neu- neurológico, entendeu? Então, tudo faz parte de um pilar para a UTI neurológica funcionar e atender com qualidade esses bebês que têm risco de lesão neurológica Entendi. grave. Débora, agora sim, o que que pode acontecer numa criança para acontecer uma lesão cerebral? Porque a gente está falando assim, a gente vai falar de um tratamento bem específico, né? Poderia falar ultra específico, né? Que não é todo lugar que tem. Então, para receber esse tratamento, tá? Aconteceu alguma coisa no cérebro da criança. Ali você falou uma asfixia, né? Por algum motivo ali faltou um oxigênio ali numa região do cérebro. O que que pode acontecer com a criança para ela chegar numa lesão cerebral e precisar desse tratamento, entendeu? Como é que é esse caminho? O que que pode acontecer? Pois é. Quando a gente fala em hipotermia, a gente lembra logo, faz logo o viés com a asfixia perinatal. Então, o que que é asfixia perinatal? É a falta de oxigênio que passa da mãe, né, do corpo da mãe, via útero, placenta, cordão umbilical até chegar no bebê. Então, é a falta de oxigênio perinatal, ou seja, no período bem próximo ao parto, que pode ser no antes do parto, durante ou Ou logo após, após? ou logo após, ou imediatamente após. Então, são várias causas dependendo do momento. Por exemplo, antes do parto, nós temos várias situações que podem levar à asfixia, que podem fazer a interrupção desse oxigênio para chegar na criança. Não sei se tu lembras, mas no caso de Covid, as mães, as grávidas, as gestantes que pegavam Covid, em especial uma cepa que acometia muito as gestantes, ela fazia insuficiência respiratória. Então, uma vez que ela não consegue ventilar nem o próprio corpo, ela Como não é vai que vai? conseguir ventilar uma Entendi. criança, né? Então, ali acontecia o evento, o insulto hipóxico-isquêmico que a gente chama, é aquela pancada na cabeça da criança nesse momento, nesse caso, ainda intraútero. É uma das possibilidades. Outra possibilidade é hemorragia placentária. Nós temos, por exemplo, hipotensão materna. Todas essas são causas que giram em torno de 20% das causas que seriam intraútero, ou seja, imediatamente antes do parto. Entendi. Durante o parto, nós temos outras possibilidades, outras situações, como descolamento prematuro da placenta, é, prolapso do cordão umbilical, Entendi. nó verdadeiro do cordão, que é quando Nossa, são muitas coisas, né? há há um impedimento mecânico para que aquele oxigênio chegue na criança. E aí acontece a asfixia. E no terceiro caso, que é logo após o nascimento, é quando, nos casos de complicação hemodinâmica, aquela Uhum. persistência de circulação fetal. Muitos casos de persistência de circulação fetal evolui para o. Uma outra, uma... Vocês tratam muito, é hipertensão pulmonar. Ah, entendi. Que Então, é uma condição também extremamente grave, né? exatamente, é uma condição muito grave. Quando o bebê chega na UTI com o quadro de hipertensão pulmonar, já requer um cuidado O índice de redobrado. mortalidade é altíssimo, né? O índice de mortalidade já é alto pela asfixia É. perinatal. Então, a asfixia ela já confere esse índice de mortalidade muito alto, principalmente quando não é feito o tratamento. E ainda quando associa a hipertensão pulmonar, que já é um quadro grave, respiratório grave, então realmente aumenta muito mais. E a fisioterapia tem um papel muito importante nessa hora. Então, desde a instalação de óxido nítrico, o acompanhamento bem lado a lado do paciente mesmo. Entendi. E Débora, então, assim, o tempo é extremamente essencial, né? A tomada de decisão rápida, porque se você tem uma equipe experiente atendendo essa mãe, essa criança, identificando qualquer uma dessas coisas que pode acontecer, imediatamente já toma a decisão, porque qual a relação, e aí aproveitar para te fazer essa pergunta, né? Qual a relação do tempo com lesão? Tipo assim, se demorar muito tempo para Tá. se reconhecer os sinais, isso é mais prejudicial para a criança? Se decidir rápido, tal, encaminhar para UTI rápido, como é que É muito funciona essa questão importante do do tempo. tempo com a lesão cerebral? É assim, Rafa. É, a partir do momento do insulto, é identificado o insulto
o momento que aconteceu aquela interrupção do oxigênio, né? Normalmente, se for em ambiente hospitalar, a equipe já espera que haja que tenha ocorrido, se for intraútero, a asfixia perinatal. Então, a equipe já Beleza. fica de antena ligada, vamos dizer assim, se for antes do nascimento. Então, no caso da asfixia, o nosso corpo, ele tem a necessidade de oxigênio o tempo todo ininterrupto, né? Todos os órgãos, coração, pulmão, rins e tudo mais. Se faltar no coração, infarto. Se faltar no rim, é insuficiência Insuficiência renal. Se renal. faltar no cérebro, Isso. Só que de todos esses órgãos, existe o órgão que é o primeiro a sentir essa falta, que sente os efeitos deletérios primeiramente e mais agressivamente, que é o cérebro, que é em 70, que se for falar em vias de acometimento, em questões de acometimento, o cérebro ele é acometido em 72%. Então, realmente e a a repercussão, né? agilidade, a repercussão é muito importante, porque quando identificado que houve asfixia, uma vez que não foi possível prevenir e já aconteceu a asfixia, a gente tem, a partir do momento que o bebê nasce, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um programa muito interessante que é aquele Minuto de Ouro, né? O profissional pediatra, que é quem recebe a criança, ele tem ali em torno de 60 segundos para prover o RN, o recém-nascido, de oxigênio, encher os pulmões dele para que ele consiga respirar. Então, a 60 gente segundos. Se vira no 60, né? nesse primeiro momento, no momento da reanimação neonatal, são 60 segundos que se tem para que faça toda a reanimação neonatal, que faça todos os cuidados necessários para que ele recupere a função respiratória, certo? Sendo que, uma vez recuperado, uma vez restabelecido, nós temos uma janela de oportunidades que a gente chama para iniciar o tratamento, que são 6 horas. Então, em 6 horas de vida, desde o momento do insulto, desde o momento que o neném Identificou nasce, ali. são 6 horas de vida. Não é no momento que a gente identifica, porque assim, em Porque se alguns for antes, né? casos, A equipe já sabe, como você no falou, né? momento que nasce, Tá. existe uma forma de identificar, que é através da gasometria de cordão na primeira hora. Entendi. Tem um exame que chama Sarnar e Sarnar, que dá. É como se. São scores, como se fosse aquela Então escala de Glasgow. porque para mim eu tava muito assim no, na avaliação clínica, né? É Mas uma avaliação existem a clínica, avaliação clínica e tem também. combinada com a gasometria. Entendi. Então tem exame, né? Tem exame para poder Tem. ajudar no Para diagnóstico. ajudar, Tá. exatamente. A gasometria ela vai sinalizar que houve ali uma agressão, né? E o exame clínico, o exame neurológico, ele vai indicar ou não o tratamento. Entendi. Só que você só tem uma janela de 6 horas, então tudo tem que acontecer em 6 horas, que é, que é a nossa Janela de janela de oportunidade. oportunidades. Se você não conseguir agir nesse período, você não consegue agir nunca mais. Então, a responsabilidade de bem avaliar é muito grande, porque é naquele momento que a gente, como você falou no início, salva a vida, salva uma criança, salva uma família, né? Entendi. Então, esse período é um período muito falado, porque ele tem uma importância muito grande, que é a gente correr contra o tempo. Tempo é ouro, né? É. Tanto no minuto de ouro quanto nas Tempo é 6 ouro, tempo é horas. vida, Tempo é tempo é vida. prognóstico, tempo é tudo, Exatamente. né? Tempo e a equipe bem habilitada, né? E capacitada para poder identificar e Exatamente. tratar, né? É por isso que no caso da hipotermia, do tratamento neuroprotetor, o fundamental é a educação, é o treinamento regular, sabe? Aquela educação continuada para a equipe médica, equipe de enfermagem, para a equipe interdisciplinar, porque nunca o conhecimento ele pode cair, nunca ele pode ser esquecido, é sempre necessário que ele se mantenha ativo para que seja indicado o paciente na hora certa, para que ele inicie o tratamento no período certo e ele possa se beneficiar da melhor maneira possível. Beleza, perfeito. Então, assim, ficou claro
o mecanismo da lesão, que você falou assim, são vários, né? Não é só um Sim, mecanismo, existem vários mecanismos, mas ficou claro que algum motivo aconteceu, alguma coisa aconteceu que o cérebro dessa criança teve um insulto, né? Que essa palavra você trouxe nova para mim nessa área. é um Eu já insulto. gravei aqui, mas é uma lesão cerebral. Ter ou não. É uma lesão ainda, É um insulto, ou seja, foi uma agressão, né? mas não quer Foi um dizer que insulto tem a lesão ainda, que né? tem um grande risco. Não, não quer dizer Mas que tem um grande tem, risco de desenvolver tem uma um lesão. grande risco de lesão Tá. neurológica grave. Eu estou falando de lesão neurológica grave, gravíssima, tipo paralisia cerebral, cegueira, surdez, deficiência cognitiva. Então, é uma lesão neurológica muito importante, O né? que a gente está conversando aqui então, para a sociedade ficar mais, ainda mais, eu sei que está brilhante a Alerta. explicação, mas quando você trouxe assim essas perdas de funções, isso fica muito claro para a gente, porque a gente está falando aqui de asfixia, lesão, mas o que que acontece isso na criança no futuro? É uma criança que pode não andar, pode não Exatamente. falar, pode não ouvir, pode precisar se alimentar por uma via alternativa, pode ficar dependente de um ventilador mecânico para respirar. Então a gente está falando de tudo isso, né? Tudo Exatamente. isso. Então o É. impacto disso é Quando a gente muito fala grande. em lesão neurológica, não traduz a complexidade do que é isso, né? Se a gente for falar assim de modo geral. Mas a gente está falando exatamente o que você falou. É um ser humano, um indivíduo que a gente entrega para a sociedade completamente dependente, dependendo de cuidados, cuidados o tempo todo, todo momento do dia, seja para comer, para tomar banho. Isso é impacto social, como você falou, vou voltar aqui à tua fala, tá? Tá. Que você reforçou isso e agora faz muito sentido também. Não que antes não fazia, mas depois de a gente falar de todas as lesões, agora isso fica mais forte. Então, é um impacto na vida dela, né, da criança, claro, da família, porque vai mudar toda a rotina da família, e da sociedade. Então, Sim. olha a importância do tema que a gente está conversando. Sim, sim. E antes do tema, Rafa, da importância do tema, a incidência. Porque se a gente estivesse falando de um caso ou outro, um a cada 1.000, entendeu? Seria preocupante. Só que nós estamos falando de algo que é extremamente comum, que às vezes a gente não sabe nem do que se trata, mas é extremamente comum, que é a asfixia perinatal. Então, só para a gente ter uma noção, os dados estimam que cerca de 1,15 milhões de crianças acometidas ao ano no mundo. Então, são Caramba, muitos é casos. muitos É casos. muito assustador. Se a gente for falar no Brasil, cerca de 2 a 3 crianças por hora. São 2 a 3 crianças por hora, que vai dar mais ou menos em torno de 20 a 30 mil crianças ao ano, Então, só no Brasil. enquanto a galera assiste esse podcast, duas crianças, né, a gente tem a média de 1 hora aí do nosso episódio, Exatamente. duas crianças tá Estão sofrendo sofrendo de com asfixia. uma asfixia perinatal. Então, olha lá a importância. E quando eu falo de Brasil, eu estou falando de um país assim, em desenvolvimento, né? Que tem realmente um número um pouquinho mais elevado, mas essa realidade ela é mundial. A asfixia perinatal, ela está ela existe a nível mundial. Então, É todos os tecnologia países. dependente, tipo assim, todos os países que têm mais tecnologia têm menos incidência, porque a tecnologia tem a tecnologia do tratamento, né? Sim. Mas essa tecnologia do tratamento se reflete na questão da identificação, no diagnóstico, na Rafael, o que prevalência, é ou mais não? determinante é a avaliação, o acompanhamento durante o trabalho de parto. É o acompanhamento de uma equipe bem Que é treinada, como humano, né? você falou, que é humano, Entendi. que é aquele acompanhamento de perto, para ver se o recém-nascido faz algum sinal de sofrimento, né? Que a gente conhece Entendi. muito como sofrimento fetal. Então, é evitar que o insulto aconteça. Então, a tecnologia, ela vem muito ajudar no tratamento. Entendi. Mas se for a nível de prevenção, um pré-natal bem feito, por exemplo, a nível de consultório, de acompanhamento,
é bem eficaz. E aí a gente vê a importância da atenção primária à saúde, né? É muito Do importante. acompanhamento direitinho, pré-natal, O consulta, né? pré-natal. O pré-natal ele vai ser muito importante na prevenção, né? E a assistência ao recém-nascido vai ser muito importante no momento do nascimento. Então, são os dois pilares também para tentar fazer esse controle. Alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, que é 100% saúde, 100% governamental, eles fazem esse tipo de tratamento, a hipotermia terapêutica, em todos os bebês com asfixia perinatal. E não é por uma humanização, por altruísmo, não, como até o doutor Gabriel Variani fala, mas é para não ter a repercussão socioeconômica para o país. É para Perfeito, né? evitar, claro, para a qualidade de vida do indivíduo, mas, sobretudo, para Não evitar deixa de pensar os na qualidade de vida do ser humano, mas o quando se Estado tem uma pensa. preocupação, tipo assim, que as pessoas sejam produtivas, né? E que você produza, Exatamente. que você seja economicamente ativo. Isso é a saúde do país, né? Então, eles, claro, é um problema de saúde, eles identificam isso, claro que ele quer a melhora da pessoa, mas eles estão olhando Mas também ele precisa pensar. É é, papel dele, né? É o papel do papel do Estado. Estado. É pensar na qualidade daquela sociedade de modo geral. E assim, Rafa, é tão incidente que, para tu ter uma noção, e é tão grave essa, Asfixia, essa né? asfixia, essa doença, que ela representa a terceira causa de mortalidade neonatal. Então, assim, ela só perde para prematuridade e para infecção, sepse, e ela vem em terceiro lugar. Só que assim, é interessante porque ela perde para prematuridade, mas a prematuridade é 27%. Perde para infecção, mas a infecção é 26%. E a asfixia perinatal é 23%. Então, perde, mas por pouquinho. Ou seja, elas estão praticamente em pé de igualdade E Débora, na causa de morte de de recém-nascido. recém-nascido, né? Pensando aqui, antigamente, a gente tá na geração aí que as mães têm. Você tem dois filhos, né? Eu tenho Tenho, dois filhos também. sim. Mas a gente tá muito na geração ali do dois, um filho. Antigamente, era muito comum falar assim: olha, minha avó teve 11, minha avó teve 12, teve 10. E assim, a quantidade, isso estatisticamente é demonstrado, né? Ao longo dos anos vem diminuindo a quantidade de filhos, né? De nascimento. E eu tenho uma fala que as pessoas falam assim: olha, antigamente, né? Que nascia 10, 12, eu tinha um filho, mas esse não vingou, morreu. Já ouviu isso em algumas vezes? E o Muito, que eu fico pensando? Antigamente a tecnologia era reduzida e muitas crianças morriam. Muitas exatamente. crianças morriam. Vem uma pergunta assim fora do script agora, mas só para você falar a sua opinião sobre isso. O que Sim, você acha? A tecnologia veio aumentando, as crianças começaram a sobreviver mais, sim, né? Deixaram de, claro, nascer menos em relação à quantidade, né? Os pais optam ali por ter menos filhos hoje por várias questões, mas também passou a morrer menos. Claro, se nasce menos, morre menos, beleza, mas a sim, quantidade de crianças que morriam antigamente por coisas resolvíveis, hoje acaba sobrevivendo. Aí vem uma questão. sim. Elas sobrevivem, mas como sobrevivem? Né? Aí que vem entrar no mundo das lesões, né? Das lesões cerebrais e tal. Faz sentido isso, o que eu tô falando para você, você que é especialista nessa área, estuda muito isso. De fato, as crianças estão sobrevivendo mais, mas tivessem um cuidado mais especializado, elas sobreviveriam com mais qualidade? Qualidade de vida. Sim, infelizmente, Rafael, em se tratando de asfixia perinatal, porque assim, faz muito sentido, realmente nas famílias de 11, 12 pessoas já era comum dizer, tive 11 filhos, mas só 9 Não vingaram, sei nem se eles né? esperavam, não vou fazer 12 aqui, porque eu quero que 9. Muitos casos, por falta de recurso mesmo, recurso técnico, as crianças já evoluíam a óbito, porque o índice de mortalidade é muito alto, né? Só que quando elas conseguem sobreviver, aí o risco de quando não existir o tratamento, porque assim, é importante ressaltar que a hipotermia terapêutica é um tratamento inovador, é novo, é recente, ele não é tão antigo, tá? Mas antes dele
essas crianças que sobreviviam, elas evoluíam em larga escala para uma lesão, Uma não é? condição bem restrita, né? Isso, uma lesão neurológica, no caso a paralisia cerebral. Então, realmente, nós víamos muitos casos, né? Antigamente existia muito mais casos de paralisia cerebral do que nós temos hoje. Se dá, provavelmente, ao recurso técnico, ao conhecimento de novas técnicas, dessa inclusive da hipotermia terapêutica, que vai não só salvar a vida, como oferecer uma qualidade de vida, né? E evitar danos neurológicos. Então, nasce menos, no entanto, com a alta tecnologia, as crianças tendem a não desenvolver a lesão cerebral. Eu acho que por favor, pode continuar. Não, Tem não. esse mau hábito Eu mesmo achei, de ficar imagina, cortando. Rafa. Deixa eu te falar. Eu acho que você colocou muito bem aqui quando uma mãe tem um bebê, que ela sonhe juntamente com o pai, com a família, levar essa criança para casa, né? Aí arruma quartinho, faz É todo uma o preparação enxoval, de. preparação e uma expectativa mesmo. Então, se a gente for fazer. Então, isso nos vem nos trazer que existe um impacto muito grosseiro na vida familiar, né? Na vida familiar. Eu acho muito importante a gente trazer esse ponto. Só que, antes da gente falar da vida familiar, a gente pode falar do impacto socioeconômico para a gente ver a importância desse tratamento. Olha lá, se nós formos fazer um comparativo de uma criança sem necessidade, sem deficiência, por exemplo, o que ela precisa no primeiro ano de vida dela, nos Fralda. primeiros dias? Além de fralda do ponto de vista clínico, ela precisa de um médico pediatra para fazer aquelas consultas de puericultura, que é aquela mensal, para ver crescimento e desenvolvimento. E dificilmente ela necessita de uma internação, é raro, É. casos de internação, tá? Mas quando acontece, evolui bem e vai para casa. Quando você fala de uma criança com deficiência, você está falando de uma criança que, além do pediatra, ela vai precisar de um neurologista, neurocirurgião, oftalmologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, cirurgia pediátrica. Normalmente a gente está falando de crianças que vão precisar fazer diversas cirurgias, internar um montão de vezes para fazer cirurgias de correção, para fazer gastrostomia, por exemplo. O que é gastrostomia? Aquela sondinha que a Direto no criança estômago, né? alimenta direto no estômago porque não consegue deglutir, não consegue alimentar via oral, né? Então, olha a quantidade Olha o de impacto, né? vezes, olha o impacto socioeconômico que essa criança traz, né? Então, no Brasil, só para te ter uma ideia, no ano de 2022, estima-se que o país gastou mais de 43 bilhões, isso em meio à pandemia, né? Mas mais de 43 bilhões só de benefício com essas pessoas com deficiência. E para te ver como não é uma realidade só do Brasil ou só de países em desenvolvimento, os Estados Unidos, eles gastam ao ano mais de 67 bilhões de dólares com essas crianças que têm necessidades especiais. Então, assim, é um impacto muito importante. E quando a gente vai falar da família, aí sim, chegando na família, tem toda aquela questão da preparação, da expectativa, só que vai muito mais além disso, né? Vai o tempo que aquela mãe fica hospitalizada. Vai o tempo que ela deixa os outros filhos em casa, isso inclusive é uma queixa muito frequente entre as mães. Ela deixar os outros filhos, às vezes são vários, mais de um, e às vezes são filhos pequenos que também precisam dela, porque elas precisam ficar longa permanência no hospital com uma criança com esse suporte, né? Com uma paralisia cerebral, que necessita ainda, um bebê que não suga, que necessita ou aprender a sugar ou a E fazer é essa altamente cirurgia dependente, né? e altamente Da mãe. dependente. Então, isso gera um impacto muito grande. Quando chega em casa, tem toda uma adaptação física, ambiental, né? Porque precisa ter acessibilidade, precisa cuidar daquela criança. Aí tem o desgaste físico, emocional. A gente vai falar também
de pessoas que vão precisar cuidar de crianças que necessitam de cuidados complexos e são pessoas que não são da área da É. saúde. Porque para a gente é muito fácil imaginar cuidar de uma criança com gastrostomia, com traqueostomia, que precisa aspirar, que precisa ofertar oxigênio, porque eu vivencio isso no meu dia a dia, é a minha natureza, meu know-how. Mas quando eu falo de uma mãe que não tem esse preparo, não tem formação na saúde, às vezes tem limitações, ter que cuidar de uma criança dessa complexidade, aí tu imagina o É. transtorno. Muitas vezes um dos cuidadores precisam deixar o Trabalho. seu trabalho para ficar cuidando daquela criança. Então, gera conflito também, conflito financeiro. Então, com tudo isso, há muito desgaste familiar. Então, a gente vê uma série de famílias sendo desfeitas, casais se separando, famílias disfuncionais por conta de uma lesão Olha a evitável. repercussão, né? Olha a repercussão. Então, nós falamos de 3 Olha a níveis. importância de se prevenir isso aí, né? A importância quando a gente está falando de famílias, além da criança em si, né? Do futuro da criança, Sim, mas de famílias. Mas, Débora, eu acho que agora já dá para a gente explicar o que que é o tratamento, né? já. Acho que já ficou, deu uma embasada bem forte aí em tudo que acontece, impacto socioeconômico, mecanismos que acontecem, asfixia, que isso não é só um problema do Brasil, é um problema de outros países também, que a Inglaterra já faz esse tratamento, já aprendi isso aqui com você já. Sim. Explica pra gente o que é isso agora, né? O que que é se é só esse tipo de tratamento que tem, se tem outros. Primeiro, o que que é isso, né? A gente falou assim algumas vezes sobre hipotermia, mas o que que é isso, essa forma de tratar? Sim, esse é o tratamento de escolha, esse é o tratamento que a gente tem. Inclusive, como eu te falei, é um tratamento recente, ou seja, nós não tínhamos nem esse. Então, meados assim de 1970, 1980, foi aplicado a primeira vez hipotermia terapêutica, isso para uma vítima de afogamento. Então, foi a primeira tentativa, o primeiro experimento. Chegando mais ou menos em 2009, olha só, em 9, 2009, é muito 2070, perto. 1970, 2009. Nesse intervalo, Foi avançando, o né? mundo teve algumas, eles fizeram algumas tentativas, alguns países tiveram algumas tentativas pós-parada cardiorrespiratória, em vítimas de afogamento, e viram que em crianças o resultado é melhor. Pela neuroplasticidade, né? A criança ela tem essa Essa facilidade, capacidade do essa cérebro se capacidade adaptando, né? da neuroplasticidade. Então, em 2009, a França divulgou um caso de 20 horas de resfriamento a uma temperatura de 34 graus e os resultados neurológicos foram fantásticos, teve uma recuperação total. Então, a Santa Casa, ela é pioneira aqui na Olha que região legal. norte. Ela é pioneira na prática da hipotermia terapêutica, com todo o arsenal terapêutico necessário, com todo o treinamento da equipe. Então, já é um trabalho muito sério, muito. Perdão, pessoal. Tranquilo. E Débora, como assim, hipotermia? A gente pensa assim, não, vai reduzir a temperatura, Certo. tá? Mas você não vai colocar uma criança na geladeira, não é isso, né? É, Como é que acontece isso na prática para as pessoas poderem entender o que que significa isso? A gente já falou aqui que tem uma lesão no cérebro e a gente não quer que essa lesão aumente, que dê uma segurada na lesão. Mas como é que a criança chega na UTI para você é a enfermeira do plantão? certo. Aí você falou assim, olha, tá vindo uma É criança isso. com asfixia. E aí? O que E que aí? acontece depois daí? Monta-se o leito de hipotermia, é um leito totalmente diferenciado. A admissão é diferenciada, o acompanhamento desse bebê, a condução do caso é Como aqui a diferenciado. interação é ao vivo, eu vou pedir pro Rodrigo aí botar na tela aí uma imagem aí que vai facilitar pra galera, né? É, Entender aí, mas você pode seguir falando aí. antes da gente ver a visualização do leito em si, a interação realmente ela ocorre via telefone, pela urgência, né? Apesar das unidades contarem com centro de regulação, mas o telefone é feito já por telefone, O o contato, contato é né? feito por telefone informando o, o O caso, caso. a necessidade do leito, né? É feito uma interação de processos. Então, a gente já pergunta se foi feito a coleta da gasometria de primeira hora, de cordão, e se tem a pré-indicação da hipotermia terapêutica. Então, o obstetra
aliás, o pediatra da sala de parto já sinaliza que há uma possibilidade de necessidade de hipotermia terapêutica e a gente prepara o leito muito rapidamente, porque a gente não pode fugir 6 horas. daquela nossa janela de Tá. oportunidades. Então, o leito ele já sempre fica estabelecido, né, preparado. E aí, quando o bebê chega, ele chega numa temperatura basal, na temperatura dele, aquecidinho, de 36 graus. Quando é indicado o tratamento da hipotermia terapêutica somente na UTI, não tem como a gente antecipar, não, vamos ganhar tempo. Vamos começar a fazer aqui logo na Enquanto a sala de gente parto. espera Não dá. Não, porque existe um protocolo e o protocolo precisa ser milimetricamente seguido, né? Então, quando o bebê chega na UTI, que ele é avaliado pela médica pediatra da UTI, é indicado ou já de cara pela avaliação daquela escala que eu falei de Sarnar, é indicado imediatamente ou não. Ou é preciso fazer o Algum outro exame. Não, esse mesmo exame clínico de hora em hora. Tá. Ou, caso o bebê apresente uma crise convulsiva, já é Já entra indicado logo. imediatamente. Tá. Então, tem essas duas possibilidades. Ou ele entra imediatamente pela avaliação do Sarnar, ou ele entra por uma crise convulsiva imediatamente, independente do resultado do Sarnar. Já é Beleza. sine qua non. Então, o que é que ocorre? Quando ele chega, é feito a admissão com monitoramento cerebral, como a gente falou. Por que o monitoramento cerebral é tão importante desde o momento que o bebê interna na admissão? Porque é no monitoramento cerebral que a gente vai identificar uma crise convulsiva. Se hoje um de nós aqui, que Deus o livre, apresente uma crise convulsiva, é muito fácil de reconhecer, né? Tem sinais Tem a claros. parte visual, né? Tem Tremores, sinais claros. tal, desmaia. Tal. Só que no recém-nascido, é muito mais comum, cerca de 80% a 90% das crises são subclínicas. Não tem manifestação Ou seja, não tem física. manifestação física nenhuma. O bebê não pisca o olho, não mexe nenhum membro, nenhum dedinho. Mas está convulsionando. E está convulsionando. O que vai me dizer isso? O monitoramento cerebral. Entendi. Com eletroencefalográfico. Entendeu? Entendi. Em tempo que real. Que é o que aí nessa imagem aí? Que é o Dá uma monitor... aula pra gente agora aí. Dá uma aula pra gente. O que é isso aí que a gente só tá vendo um monte de tela aí? Explica pra gente. Então, esse computadorzinho e essa tela mais acima é o monitoramento cerebral eletroencefalográfico, eletroencefalograma de amplitude integrada, que faz a leitura. Então tem eletrodos na cabeça da criança e manda para esse monitor aí que diz o que tá e esse monitor, ele vai acompanhar como se fosse um monitor cardíaco. Tá. Ele acompanha a atividade cerebral, tá? Então, se há uma crise convulsiva, é possível identificar através disso, por mais que a criança não faça nenhum tipo de movimento. Então, após isso, ele, além de ser monitorizado, né, ele vai ser colocado em um colchão térmico. E o colchão térmico, ele é ligado a um aparelho servo-controlado. Que é esse aí da frente? É, que tá aí com esse... um aparelho servo-controlado. Esse aparelho, ele resfria ou aquece o bebê, o paciente. Então, no nosso caso, nós temos o objetivo de resfriar esse bebê a uma temperatura, já vamos falar exatamente do protocolo, tá? Da hipotermia terapêutica. Então, uma vez indicado, nós precisamos resfriar esse bebê a uma temperatura de 33,5 graus. E ele vai ficar por 72 horas nessa temperatura. Tá. Então, a hipotermia, como você falou, a gente não vai levar o bebê para uma geladeira. Apesar de que, Rafael, antigamente, antes de ter todo esse arsenal de tecnologia, era feito e ainda se faz em muitos centros, com muita boa vontade, se faz a hipotermia passiva, que utiliza-se luvinha com água mais fria, de forma que a tentativa é resfriar esse bebê a uma temperatura de 33,5 graus. É claro que com o aparelho servo-controlado, ele é automático. Então, a gente coloca o set point, que é a temperatura que a gente deseja naquele momento, e ele vai modular
a temperatura do colchão para que o bebê fique estável. O mais Entendi. importante desse tratamento é que não haja oscilação da temperatura, que ele fique numa janela e que a temperatura alvo dele seja de A criança 33 precisa graus e estar meio. sedada? Ou ela Não. pode estar sem a ventilador? Porque eu fiquei perguntando se ela ia sentir frio, entendeu? Na Sim, dúvida ela do leigo, né? 33,5, né? 33,5. Ela chega com 36 em média, vai para 33,5. E Sim. aí as crianças. Então, os bebês, eles não necessariamente chegam entubados. Tem bebê que fica o tempo todo em hipotermia terapêutica em ar ambiente. Outros ficam Entendi. em oxigênio Vai depender circulante. da função respiratória dela, né? Respiratória, Tá. exatamente. Então, se o bebê ele não está entubado, ele não pode ser sedado, né? Senão ele vai Entendi. comprometer o padrão respiratório dele. O que que acontece? O bebê que está em hipotermia terapêutica e não está sedado e não está entubado, ele vai sentir dor, porque a hipotermia ela dói para o bebê. Se não for uma hipotermia controlada, neuroprotetora, a hipotermia dói. A hipotermia tem O frio dói, né? o frio dói. E, inclusive, tem relação do frio com óbito, se não for algo feito de maneira organizada, responsável e um tratamento com protocolo, né? O que a gente faz? Esse bebê, ele faz medicações de horário. Ele faz medicações de horário para, Controle da para o dor. controle da dor. Tá. Exatamente. Débora, como é que funciona? Tem mais detalhes do protocolo em si? Porque você falou que a criança. Eu Tem. consegui entender a Que ele chega. comunicação sala de parto, a médica do plantão ali vai avaliar, fazer a escala. Se tiver convulsão, entra logo no protocolo. Certo. E ele fica 72 horas. 72 Esse é o horas. tempo? Pode ficar menos, pode ficar mais? Tem algum ajuste? Ou Não, esse é não. o protocolo? Esse é o protocolo. O Tá. protocolo, ele é soberano, né? Então, ele realmente inicia antes das 6 horas de vida, ou até 6 horas de vida. E ele, por que que acontece isso? Porque existe, logo no momento do insulto, no momento da asfixia, uma falha energética, a primeira falha energética, tá? Então, é quando há o dano neurológico. Durante essas 6 horas de vida, por que que ela existe? Porque é uma fase de latência, é uma fase onde há essa janela de oportunidades, porque o cérebro está, o prejuízo, o dano está latente. Após 6 horas de vida, de 6 a 15 horas de vida, ocorre a segunda falha. É a segunda falha energética. É nesse momento que ocorre o maior dano neurológico. Então, ocorre morte neuronal em massa Entendi. a partir da sexta hora. Então, é por isso que há essa necessidade expressa de começar das 6 horas. Assim como começa, ele tem um tempo para ficar. Porque os estudos mostram que a Que depois desse tempo não efetividade tem mais que a tanta efetividade função. acontece tanto para prevenir mortalidade quanto lesão cerebral em 72 horas de vida. Algumas situações, como o Pará, por exemplo, que a gente precisa considerar que os estados, aliás, as cidades, os municípios são muito longe e demora muito tempo para chegar num centro de Um lugar aqui que é referência. 12 horas de barco, né? Exatamente. Então, se abre um pouco essas 6 horas de vida para tentar ajudar. Veja bem, você já está no nível de que Se não tiver, vai ser o pior vai ser o cenário. pior. Então, a gente tenta oferecer o que a gente pode. Então, a gente abre até 12 horas, mas não é estabelecido no protocolo. O protocolo é até 6. Uma vez que a gente passa das 6 horas, a gente aumenta para 96 horas. Tá, entendi. Para 96 horas de resfriamento. Entendeu? Porque Entendi. passou daquelas 6 horas. Mas científico mesmo são as 6 horas e 72 horas de resfriamento. Chegou nessas 72 horas, inicia a fase de reaquecimento.
lento e gradual. Ou seja, o bebê ficou todo esse tempo, 3 dias resfriado. Quando termina, a gente vai reaquecer. Só que a gente vai reaquecer nesse mesmo aparelho que, da forma que resfria, aquece a 0,2 graus Celsius. A literatura aponta que pode ser de 0,2 a 0,5. Então, para uma proteção maior, porque também tem muito risco de convulsão na parte do reaquecimento, a gente optou em reaquecer esse bebê a 0,2 graus Celsius por hora. Então, é feito o registro de toda essa temperatura, de alguma intercorrência que porventura possa ter, e a cada 1 hora a gente aumenta em 0,2 até chegar a uma temperatura de 36,5. Beleza. Aí se encerra o protocolo. Aí A se terapia, né? encerra a terapia de certa forma, porque depois disso Segue monitorizando segue 24 horas com a depois. monitorização cerebral, com o monitoramento cerebral. Então, 24 horas após o reaquecimento, pelo risco de convulsão, ocorre. Então, tu vais me dizer assim, Débora, tá. E esse monitoramento, né? Ele vai ajudar, ok, os casos de crise convulsiva subclínica, né? Dá uma noção de prognóstico, porque ali, quando você tem uma noção de atividade cerebral, você já tem uma visão uma percepção do que possa vir, né, a acontecer a nível de lesão cerebral. Só que o mais importante é a atuação da equipe frente a uma crise convulsiva. Então, o mais importante é prevenir aquela carga de crise convulsiva, que é aquela crise convulsiva repetida, né, repetidamente, e tratar os casos certos, porque algumas vezes o bebê tem algum movimento que a equipe acha que é crise convulsiva e não é. Então, é a assertividade, a eficácia no tratamento. Entendeu? Então, assim, terminou, reaqueceu, passa 24 horas ainda Monitorando. monitorando. Terminou essas 24 horas, pronto. Desarruma o leito, retira o bebê desse espaço, por exemplo, coloca no leito comum, ainda dentro da UTI. E cerca no 10º dia, tem um período aí, mais ou menos, entre o 7º e o 17º dia, que se faz uma ressonância magnética para avaliar a questão neurológica. Entendi. A questão Então, estrutural, né? faz parte do protocolo, essa ressonância magnética após hipotermia terapêutica. Débora, quanta informação, viu? Não sei se você já percebeu que ficamos 1 hora conversando aqui sobre esse tema e a quantidade de informações é impressionante, É né? E impressionante. eu sei que tem muita coisa ainda que não deu tempo falar, muitos detalhes, né? Terminando, assim, para finalizar, Rafa, o protocolo, ainda existe um segmento. Após todo esse tratamento, os Passou os três bebês dias, passou 24 horas, fez ressonância e fez tal. Tem mais ressonância. coisa pra frente ainda? Os bebês que antes a gente via saindo na traqueostomia, depois de 3 meses, 2 meses internados, saindo com oxigênio, saindo com a GTT, que é a Alimentação alimentação por alternativa. sonda. Hoje você vê saindo, mamando no seio da mãe, mamando no peito da mãe. Isso é a nossa maior alegria. Quando o bebê de hipotermia mama ainda na UTI, ou seja, 4, 5 dias depois de internar, naquele estado crítico, mamando no peito da mãe, aí a gente comemora. Aí depois disso ele sai de alta, logo depois da ressonância, vai para casa e é feito um acompanhamento que no caso é o segmento. Ele acompanha a nível ambulatorial, quem faz esse acompanhamento inclusive é a doutora Salma Sarati, o grande nome da pediatria e da hipotermia terapêutica aqui em Belém, ela que vestiu a camisa, trouxe a hipotermia e nós abraçamos assim e ficou realmente algo bem alinhado, bem positivo. Inclusive ela é minha orientadora do Então vale a mestrado. pena, por favor, mandar um abraço, né, doutora Salma? Forte Ah, abraço. A senhora com certeza vai ouvir esse podcast. E obrigado, né, sim. por trazer, né, essa luta. E essa luta aí vai ser a luta de muitas mães, né, muitas crianças. Então, doutora Salma, valeu, ó.
Coraçãozinho, né? Coraçãozinho. Inclusive o meu produto do mestrado profissional, né, do programa de pós-graduação, Gestão em Saúde na Amazônia, da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, é exatamente isso. É o treinamento da equipe, visa o treinamento, o protocolo bem definido, a sistematização da assistência da hipotermia terapêutica, Entendi. entendeu? De forma processual, instrumental, trazendo o que que eu viso, o que que é o resultado de um tratamento bem feito, de um tratamento totalmente alinhado. São desfechos clínicos favoráveis, são crianças que foram bem conduzidas e que tem como resultado a não ter lesões neurológicas, uma vida saudável, e a gente entrega para a sociedade um indivíduo, como você falou, que é completamente produtivo, que tem sua vida, família feliz, todo mundo Uma feliz. criança que aparentemente estava com o futuro comprometido, através desse tratamento, você devolve uma criança com as suas funções preservadas para a Preservar. sociedade. Isso aí, Nós fantástico, né? estamos falando de bebês grandes, né, Rafael? Nós estamos falando de bebês de termo, bebês a termo que fizeram 9 meses, que estava tudo certinho, que teve esse evento, mas que a gente consegue, com o tratamento, devolvê-lo como ele Perfeito. Débora, merece. sua mensagem final. Uma mensagem final aqui para a sociedade e para os profissionais, né? Você como estudiosa no tema, especialista no tema, o que que você deixa de mensagem para as famílias? Porque assim, é muito importante, é muito ruim quando a família não tem o conhecimento de um tratamento, Sim, né? Porque quando a família sabe, ela vai atrás para que ela acontecer, porque ela sabe dos benefícios. Então, levando em consideração que um dos objetivos do podcast disso aqui é informar a sociedade também. Então, você como especialista, qual a mensagem você deixa? Primeiro, a mensagem para a sociedade e segundo, a mensagem também para os profissionais de saúde. tem uma mensagem, uma frase que não é minha, é do diretor executivo da Unicef, de um dos diretores, que ele fala que a cada momento tem alguém dizendo para um menino que ele não pode brincar. A cada momento tem alguém dizendo para uma menina que ela não pode ler, que ela não pode aprender. Então, o importante, Rafael, a frase que a gente precisa ter em mente é que, assim, todos nós, exatamente todo mundo, toda a sociedade, a equipe de saúde, mas a família, é, a sociedade, de modo geral, ela ganha muito quando uma criança consegue se recuperar. Quando uma criança consegue aprender a ler, quando uma criança consegue estudar e ser um adulto produtivo. Então, todo mundo ganha. É importante que nós estamos, inclusive, no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês de conscientização, o mês verde esperança, que é também da conscientização da hipotermia, da asfixia perinatal. E tem um projeto de lei para trazer para fazer o Dia Nacional de Conscientização da Asfixia Perinatal. Então é conhecimento. Como a base de tudo é a educação, seria tomar gerar Buscar, né? conhecimento, buscar conhecimento, fornecer conhecimento e que toda a sociedade conheça e saiba o tratamento para que possa se beneficiar. Beleza. Débora, muito obrigado por esse bate-papo, Ah, por trazer essas informações. Impressionante como passou assim rápido. Parabéns pela sua trajetória, né, acadêmica, profissional. Através dos teus estudos, muitas crianças, muitas famílias vão se beneficiar. Então, parabéns pela sua trajetória, que ainda tem muitos capítulos ainda para escrever nessa trajetória profissional. E é só te parabenizar, e te agradecer por essa entrevista e te desejar aí uma boa sorte no seu dia a dia lá na UTI, né? Quem sabe um dia a gente volta a tirar um plantão juntos, né? eu Já pensou? quero. Vou aproveitar e mandar um abraço para a doutora Ludmila, né? Que é a nossa amiga aí que Olha, tirava plantão sim. juntos. Então, parabéns, né? Boa sorte e muito obrigado. Valeu. Obrigada, Rafael. Te espero. A gente te espera lá na Santa Casa e quem sabe a gente ainda vai escrever mais páginas dessa história juntos. Beleza. Valeu, galera. Esse foi o nosso episódio número 39. Curta, compartilha aí para uma pessoa que vai se beneficiar desse tema. Beleza? Valeu. Forte abraço.
Tchau.